Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o robô de investimentos Flowbot. Bem, na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o setup da chamada agressão concentrada, ok? Primeiro pessoal, o setup de agressão concentrada é quando a gente abre a tela de parâmetros do Flowbot. Tá? Para que a gente possa usar o setup de agressão concentrada, a gente precisa primeiramente, tá? Aqui no parâmetro A1, setup de operação, a gente precisa fazer o quê? Dar dois cliques no campo valor, tá? E escolher o setup respectivo. No caso, o setup de agressão concentrada, portanto, setup número 2, ok? Quando eu faço isso, pessoal, eu preciso descer um pouquinho a tela de parâmetros do robô para enxergar que aqui mais para baixo nós temos o chamado setup número 2, que é o setup de agressão concentrada, ok? Então, inclusive, há uma coisa legível aqui, olha só, setup número 2, agressão concentrada, beleza? Como que funciona o setup de agressão concentrada? E antes de mais nada, pessoal, o setup de agressão concentrada, ele é um setup mais lento, né? Então, assim, de todos os setups do Flowbot, e eventualmente esse é o setup que menos dá operação. Tá? Por que é o setup que menos dá operação, pessoal? Porque existem algumas condições que fazem ele ficar um pouquinho lento, né? Por exemplo, para que a gente possa entender como funciona o setup de agressão concentrada, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é de forma visual no plugin Tape Reading, ok? Vocês teriam que clicar aqui, pessoal, no botão número 3 do plugin, tá? De maneira que vocês consigam enxergar na parte inferior aqui do plugin os volumes dentro de cada barra, né? Volumes de agressão dentro de cada barra, ao invés de enxergar, por exemplo, as informações específicas da barra, tudo bem? Então, quando você aperta uma única vez no número 3, você passa a enxergar os volumes dentro de cada barra, tudo bem? E aí, no caso, os volumes agressores dentro de cada barra, né? Que é o saldo comprador, saldo vendedor dentro de cada barra, e por aí vai. Beleza? Muito bem, pessoal. Pois bem, o que acontece é que para a gente poder entender como funciona o setup de agressão concentrada, você usando o mais e menos do seu teclado numérico, do seu teclado normal, você consegue aumentar ou diminuir a quantidade de barras aqui no plugin Tape Reading, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Eu vou dar um exemplo, então, de um setup de agressão concentrada que aconteceu aqui no dia de hoje, beleza? Como funciona o setup de agressão concentrada? Primeiramente, voltando aqui nos parâmetros do Flowbot, tá? Se a gente analisar direitinho aqui, pessoal, aqui no setup de agressão concentrada, nós temos o parâmetro H4, tudo bem? Que é o parâmetro quantidade de barras, onde nós temos aqui um parâmetro, né? Já vem pré-parametrizado com 3 barras. Isso significa que a gente precisa, pessoal, de, olha, 1, né, 2, 3 barras para que ocorra o setup de agressão concentrada. Se você alterar isso aqui para 4, o robô ele faz o quê, pessoal? Ele passa a considerar as últimas 4 barras. Se você aumentar isso aqui para 5, o robô ele passa a considerar as últimas 5 barras. Só que quanto mais barras você coloca, obviamente mais difícil vai ser a existência daquele setup. Tudo bem, pessoal? Então, de forma parametrizada, né, que eu e o Alisson já pesquisamos aqui, que é um setup que ocorre até com certa frequência, nós temos aqui o parâmetro número 3, perdão, tá? Ou seja, quando nós temos o parâmetro número 3, o Flowbot ele vai fazer o quê, pessoal? A cada nova barra, o Flowbot ele vai olhar para as últimas 3 barras, tudo bem? Então é isso que o Flowbot vai fazer, ele vai olhar para as últimas 3 barras. Beleza? E aí, o que é necessário que exista nas últimas 3 barras para que o setup seja identificado? Tá? Primeiramente, pessoal, a gente precisa que o volume mínimo de cada barra seja de pelo menos 1.500 contratos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Dentro de cada uma das 3 barras, nós precisamos de pelo menos 1.500 contratos, que é o que está parametrizado aqui no parâmetro H1. Então, vamos lá, olha só. Nessa barra, nós temos 5.000 contratos, portanto, 5.000 é maior do que 1.500. Então, aqui, opa, primeira barra, ok, já temos uma condição.
né? Na segunda barra, nós temos aqui 2.400 contratos. Portanto, ok, aqui na segunda barra nós também temos a condição. Já na terceira barra, pessoal, nós temos, olha lá, 2.300 contratos. Portanto, nós temos também, né, pelo menos 1.500 contratos. Então, olha só, 5.000 é maior do que 1.500, 2.000 é maior do que 1.500 e 2.000 aqui 300 também é maior do que 1.500. Então, em 3 barras, nós tivemos pelo menos 1.500 contratos. Então, o setup ele está, né, a princípio ativado. Porém, pessoal, existem outras duas regras, tudo bem? Existem outras duas regras. E a gente vai analisar em detalhe agora essas duas regras, que são as regras H2 e H3, tudo bem? Então, se você analisar direitinho, os valores que vêm pré-parametrizados em H2 e H3 são valores pré-parametrizados, pessoal, para mini índice. E eu estou mostrando para vocês aqui na minha tela o ativo mini dólar. Então, é óbvio que a gente precisa fazer modificações nos parâmetros H2 e no parâmetro H3 para que a gente consiga executar essas operações. Ok? Então, quais seriam essas modificações, pessoal? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês, então. Nós precisamos que cada barra não tenha um range superior a 10 pontos no dólar. Vou dar um exemplo, tudo bem? E que o range máximo total das 3 barras, total, pessoal, quando eu falo total, eu levo em consideração as 3 barras, tá? Ele não pode ser superior, por exemplo, a 15 pontos. É só um exemplo, isso tudo pode ser parametrizado. Tudo bem? Então, se a gente analisar direitinho, o que, que nós temos aqui? Olha só, deixa eu só dar um zoom aqui no plugin para que a gente consiga enxergar melhor. Ok, acho que agora ficou mais fácil de entender. Vamos lá, voltando aqui então aos parâmetros do Flowbot e vamos ver se a gente teria feito a operação. Então, agressão mínima 1.500, ok, 3 barras, ok, range máximo por barra 10 pontos e range máximo total 15 pontos. Tá? Então, vamos entender agora o parâmetro H2 em primeiro lugar. O que significa o parâmetro H2, pessoal? Significa que o range de cada uma das 3 barras, uma barra, 2 barras, 3 barras, o range de cada uma, olha o que está escrito aqui, pessoal, por barra, portanto, é o range de cada barra. O range de cada barra não pode ser superior a 10 pontos. Então, no caso dessa primeira barra, vamos contar aqui, pessoal, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Então, a primeira barra tem um range de 5 pontos. Então, ela passa no critério. Vamos agora analisar a segunda barra. Tá? A segunda barra ela tem o range de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e meio. Então, a segunda barra, ela passa pelo critério de não ter mais do que 10 pontos de range. Já a terceira barra, pessoal, vamos contar comigo, né? 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, a terceira barra, ela só tem 6 pontos de range. Portanto, ela não possui mais, né, do que 10. Agora, a gente vai fazer a contagem, pessoal, do range total das barras. Né? Se a gente analisar o range total das barras, o que, que nós temos aqui, pessoal? Nós temos um range total, vamos contar, olha, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e meio. Ou seja, o range das 3 barras, pessoal, e para que todo mundo entenda, é a distância da máxima da primeira barra até a mínima da terceira barra. Então, essa distância não tem mais do que 15 pontos. Ela tem 13 pontos e meio pela contagem que nós fizemos. Portanto, 13,5 é menor do que 15, ou seja, aqui no parâmetro H3, nós temos o range máximo total, 15 pontos. Se nós temos 13 pontos e meio, então esse critério também foi satisfeito. Ou seja,
todas as 3 barras possuem menos do que 10 pontos de range, né? Cada uma das 3 barras. As 3 barras em conjunto possuem menos do que 15 pontos de range, né? Nós temos 3 barras com agressão de pelo menos 1.500 contratos. Feito isso, o que a gente faz, pessoal? Se essas condições são atendidas, e é exatamente o caso, a condição H1 atendida, a condição H2 atendida, condição H3 atingida, condição H4 atingida, a gente vai colocar um start de compra no rompimento da máxima e um start de venda na perda da mínima. E se a gente analisar o andamento da operação, foi exatamente o que aconteceu, né? A perda da mínima, então nesse caso nós teríamos entrado, vendido nessa operação. Tá? E aí o target, pessoal, você pode escolher 1,5 ponto, 2 pontos e por aí vai, tá? Então a gente teria entrado vendido e, obviamente, né, a partir do ponto da nossa venda, nós teríamos feito uma operação com ganho, né? E provavelmente o nosso stop loss não teria sido atingido também. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, o setup, né, de agressão concentrada, provavelmente, pessoal, é aquele setup que ocorre com menor frequência. Então, não esperem que opere, né, todo dia com setup de agressão concentrada. Tudo bem? Mas essas são as características básicas que você pode e deve parametrizar no Flowbot. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.